Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma edição do Pão Diário. Para minha alegria e satisfação, hoje está comigo meu amigo pastor Márcio Soares, servo do Senhor aqui, pastor da congregação de Jorge 2. Isso, Tempo Central. Tempo Central. Meus amados irmãos, para mim é uma alegria, mais uma edição Pão Diário. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui às 6 horas da manhã, orando, intercedendo pelos pedidos de oração. E eu quero aqui mandar um abraço, meus amados irmãos, ali de Santa Fé de Acaraú, né? Nossa congregação presbiteriana também manda um alô, um abraço aqui aos irmãos Henrique Jorge 2, aqui, essa congregação abençoada, meu amigo Neto Nóbrega, nossos amados irmãos aqui da congregação. E hoje, meu amigo pastor Márcio está com a oportunidade de trazer uma mensagem de Deus ao teu coração. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Meu pastor, você está com a oportunidade. Amém, meu irmão, Pai do Senhor, a todos os nossos irmãos que acompanham o Pão Diário. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Júnior, que teve essa iniciativa de abençoar vidas. E com imensa gratidão nós estamos aqui para fazer uma reflexão importante sobre um texto bíblico bem conhecido, que se encontra em Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 14. E diz assim a palavra do nosso Deus: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E imediatamente ele se levantou e o seguiu. Esse texto nos remete a uma reflexão profunda sobre o nosso chamado e a nossa atenção imediata a tentar esse chamado de Deus para a nossa vida. O discipulado ele começa a partir de uma percepção onde nós vivemos processos na nossa existência de romper com estruturas que nos ligavam ao passado. É importante caminhar com Cristo agora numa perspectiva de entender o reino de Deus com o olhar, e esse olhar, o olhar do puro Evangelho. É importante olhar para isso porque quando nós observamos esse atentar pelo chamado, ou ao chamado de Cristo ao Evangelho, não traz ao homem essa vanglória de poder atender essa percepção, mas sim aquele que o alistou para a guerra. Então esse processo de implosões que nós temos é processos de demolirmos as pontes que nos ligavam ao passado. O discipulado com Cristo Jesus, ele é um discipulado de constante aprendizado. Aprender o Evangelho, viver o Evangelho, experimentar esse Evangelho na praticidade de comungar e de manifestar a graça de Deus àqueles que não entendem, não compreendem ainda o Evangelho de Jesus. É importante porque quando Mateus ou Levi estavam na coletoria, sua alma estava sendo esmagada por processos, talvez pelos seus próprios consanguíneos, de estar prestando um serviço a Roma, de estar cobrando ali impostos dos seus patrícios, da sua família, até mesmo daqueles que eram bastante conhecidos dele. Só que o fato de Cristo Jesus o chamar é um ato de uma atenção muito mais redobrada, porque quando Cristo chama, ele de imediato deixa tudo para seguir a Jesus. Não é uma decisão louca, não é uma decisão sem responsabilidade, mas é um chamado que atende profundamente às expectativas da sua alma naquele momento. A partir desse processo, esse Levi, o apóstolo Mateus, vai viver processo diante de Deus de intensa imersão, de aprendizado com o Mestre, de ver o verdadeiro Cristo, o Messias, curando, transformando vidas, trabalhando em corações desesperançados e trazendo a certeza de uma fé operante nos corações. E é importante isso, porque também, olhando para nós também atendemos ao chamado de Cristo Jesus na nossa vida. E é importante nós nos desprendermos de coisas que nos prendem a situações que nos levam a crises existenciais, uma prisão, até mesmo por pessoas que se envolvem muito emocionalmente por palavras e procuram justificativas à sua vida e vivem um processo de autossabotagem para viver apesar e a despeito das tristezas que carregam no coração. O importante é que Jesus apareceu também na nossa vida e o Cristo de Deus mudou toda a trajetória do nosso coração. Nós encontramos Jesus
Por que não dizer melhor, Jesus nos encontrou nas coletorias da vida, ou nas tristezas do nosso coração, nas idas e vindas da nossa existencialidade, no profundo desespero da nossa alma. E nos fez um chamado. Esse chamado foi simplesmente o chamado mais extraordinário da nossa vida, foi de segui-lo. E estamos seguindo a Cristo, aprendendo com o Sermão do Monte, aprendendo com as palavras de Cristo. E esse é um processo que o mundo exigirá de nós coisas terríveis. E a resposta que nós daremos a esse mundo é a resposta que vem dos lábios de Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso venha te abençoar, venha fazer prosperar o teu caminho, e que nós nos esqueçamos de tudo aquilo que nos ligava ao passado, para vivermos processos de Cristo Jesus na manifestação do puro Evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pão diário, uma mensagem de Deus ao teu coração. Vamos estar orando agora para os nossos amados irmãos e aproveitar também e levantar um clamor pelo nosso Nordeste para Cristo, agora sábado. Todas as nossas congregações estão mobilizadas para fazer serviço. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oh Deus, nosso coração tem gratidão por mais uma edição do Pão Diário, pela vida do pastor Márcio, pela vida da pastora Verônica, por toda a sua família. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, intercedemos por todas as vidas, famílias, pedido de oração que nós temos no canal Pão Diário. Senhor, nós intercedemos pelo Nordeste para Cristo, Senhor, que ali naquele dia haja salvação, libertação, transformação. Tu é um Deus que entra com providência, Senhor. Tu é um Deus que se revela no coração do homem, é o desejo do teu coração. A tua palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesse momento nós intercedemos por essas vidas, por essas famílias. Pai, nós oramos pela nossa nação, pelo nosso estado, por Fortaleza. Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor trabalhe poderosamente. Pai, nosso coração tem gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso é o que nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente.